Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é David, eu sou do canal Só Mais Uma Vírgula e hoje nós vamos dar sequência à trilogia que começamos na semana passada, aí a trilogia O Século, e hoje o livro é o Inverno do Mundo, tá? Só para buscar o que eu falei um pouco na semana passada, o primeiro livro, né, que é A Queda de Gigantes, ele tratou ali da Primeira Guerra Mundial, até ali o começo dos anos 30, ali 1930, com a ascensão do Terceiro Reich. Esse livro aqui, então, ele vai começar com a ascensão, né, com a ascensão do Terceiro Reich. Para a gente poder lembrar um pouquinho aí o que seria o Terceiro Reich, seria o governo, né, quando Hitler ele cria, ali ele já criou ali no primeiro livro, né, A Queda de Gigantes, ele já tem ali toda a parte da criação ali do nazismo, inspirado muito nas ideias do fascismo que estava sendo propagadas na Itália, ali por Mussolini. Eu até quero mostrar aqui um livro para vocês que eu recomendo, tá? Deixa eu ver aqui. M, o Filho do Século. Esse livro aqui, eu vou trazer ele um pouco mais para frente aqui para vocês, na parte de história. Esse livro aí ele vai falar um pouco sobre a vida de Mussolini, sobre a ascensão aí do fascismo na Itália, não somente na Itália, mas em alguns países europeus e americanos, até mesmo no Oriente, né, ali na Ásia, alguns países acabam se inspirando ali no fascismo, na ideia fascistas, na ideia até nazistas, e resolvem querer aplicar o fascismo dentro de seus países. No caso, quem conseguiu criar ali, pegar as ideias fascistas, que eram ideias nacionalistas, ideias de misoginia, ideias racistas, né, porque a base em si da ideia ali do Terceiro Reich e de Hitler era essa questão aí da raça ariana, a raça pura, a nossa raça é a melhor e o restante das outras tem que ser inferiores, e de todas os países que adivinham ali do mesmo, vamos dizer, da mesma genética, como se houvessem seres humanos acima, inferiores, né, e outros superiores. E no caso eles eram uma raça superior e a Alemanha tinha que dominar o restante dos outros países, tá? Então esse segundo livro, ele vai dar início desde ali do começo do Terceiro Reich, ele vai explicar ali um pouco do que é o Terceiro Reich, vai mostrar esses personagens, né, essas famílias que eu disse ali no primeiro livro, né, no primeiro vídeo. Essas 5 famílias, eles vão explicar de uma forma minuciosa cada família ali, a participação dessas famílias dentro do contexto histórico do país em que eles viviam, tá? Então, se a gente pega ali o conceito da família americana, eu só vou dizer que a família americana, ela não é tão americana assim, tá? Porque é uma mistura, um encontro de algumas famílias de um determinado país. Então há esse encontro de uma família que não é totalmente americana, mas que gera, sim, uma família típica americana, ali dos anos 30. O que seria uma típica família americana dos anos 30? Uma família branca, de classe média, que está buscando ou aproveitou-se da ascensão do capitalismo americano, né, lembrando que os Estados Unidos, ele entra ali no finalzinho, não tô no final, mas ali no final da Primeira Guerra Mundial, e principalmente eles crescem muito com a Primeira Guerra Mundial. Porém, acontece ali, como a gente já sabe em história, a Grande Depressão, há uma grande turbulência no mundo inteiro. Porém, mesmo assim, os Estados Unidos eles ainda conseguem
se escapar disso e, através do Fordismo, do Taylorismo, enfim, desse crescimento exponencial em massa, dessa venda de uma vida americana, né, do sonho americano que deu-se no início ali dos anos 20, 30, anos 40, há uma venda do sonho americano e quem se aproveita desses sonhos americanos os brancos, homens brancos, classe média alta, e eles conseguem enriquecer muito ali nos Estados Unidos. Esse era a realidade americana, né, no caso da época. A realidade russa era o começo, né, a ascensão do comunismo ali na Rússia, muitas brigas entre Lenin, Stalin, enfim, briga entre partidos. Ali também na Rússia um comunismo, mas infelizmente eu vejo que essa parte do comunismo no livro ele é posto muitas das vezes de uma forma bem ruim, enquanto que o capitalismo ele já é visto de uma forma melhor. Isso não vai ser tema de discussão aqui, a gente pode trazer isso até um pouco mais para frente, mas não vai ser tema aqui. Mas como, lógico, o escritor ele é norte-americano, ele acaba pegando isso, mas nada que atrapalhe a leitura, nada que tire a veracidade de alguns fatos, de algumas coisas que existiram, colocados, lógico, no contexto de um romance histórico, como a gente explicou ali no primeiro vídeo. Vocês podem voltar ali no primeiro vídeo, que vai estar ali explicado um pouco do que é um romance histórico, tá? Então, esse segundo livro, ele vai trazer aí pra gente essa ascensão do Terceiro Reich, vai trazer toda essa desenvoltura das crises, né, que ocorreram ali nos anos 30, não somente ali, mas no livro em si, ele vai falar ali na Europa, porque é o foco principal do livro, é a Europa em si, junto com outros países, Estados Unidos, ali a Alemanha, Inglaterra, enfim, Rússia, que agora já não é mais Rússia, tá? Porque lembrando que a Rússia, ela deixa de ser Rússia em 1917 e volta a ser Rússia em 1991, mas isso também não vou entrar muito a fundo aqui, porque história, como vocês já devem ter percebido, é algo que eu gosto bastante. Então, assim, o livro ele vai dar bastante foco na Segunda Guerra Mundial, né? Ele já tratou ali dos anos 30, ali da ascensão do Reich. Ele vai colocar as barbaridades que Hitler ele faz, que o nazismo, né, ele faz ali tanto na Alemanha com pessoas alemãs, com alemãos. Ele vai trazer a barbaridade que foi a forma como eram tratados pessoas com deficiência, judeus já ali na época, homossexuais, enfim. Ele traz um pouco desse clima tenso pra gente, e ele vai ali entrar na participação das personagens principais dentro do contexto da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, personagens que até então na Primeira Guerra Mundial eram personagens que tinham seus 16, 17, 18, 20 e poucos anos e participaram muitas das vezes na linha de frente, já na Segunda Guerra Mundial, ou são os filhos deles que participam dessa Segunda Guerra Mundial, né? Ali os filhos deles jovens, ou muitas das vezes, quando eles não têm filhos, eles participam na Segunda Guerra Mundial no contexto de um cargo superior, general, major, enfim. Eles acabam participando dessa forma na Segunda Guerra Mundial. E eles mostram pra gente quais foram as dores que a Segunda Guerra Mundial ele tem. Assim como eu falei ali no primeiro vídeo da participação de mulheres, no caso do sufrágio feminino, participação de mulheres de bater de frente ali com o sistema que consistia ali na época. Aqui no segundo livro ele também vai trazer essas mulheres, principalmente ali em um aspecto muito pesado da história,
que a história ela é composta por diversos momentos que foram pesados, foram assim coisas desumanas mesmo, como a gente vê ali o nazismo, o Holocausto, enfim, isso foi desumano, mas também algo que até mesmo os aliados, após a vitória, né, a vitória na Segunda Guerra Mundial, que é a divisão da Alemanha entre a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A gente vê ali a entrada, né, da Rússia, né, da República Socialista Soviética, e algo na história que é muito complicado, principalmente para quem viveu a época e para quem nasceu após isso, foi o abuso sexual. As mulheres alemãs sofreram advindos de soldados russos e de outros aliados também. Então, uma das personagens principais, ela sofre esse abuso e ali relata todo o sofrimento dela. Ela sofre esse abuso porque ela não permite que os soldados abusem de uma criança, então eles vão lá e abusam dela. Tá? Então, assim, é uma passagem do livro que muito complicada, é uma passagem ali do livro que dá uma ânsia, que dá um desespero, realmente, de achar, de saber que mulheres e pessoas sofreram isso daí quando simplesmente elas eram vítimas de um regime ali nazista que havia na época. E esse livro ele vai acabar com o fim ali da Segunda Guerra Mundial, né, quando os Estados Unidos resolvem simplesmente soltar 2 bombas atômicas, né, resolvem cometer ali um genocídio, um crime de guerra em Hiroshima, Nagasaki, após eles terem sofrido ali com Pearl Harbor, quando os soldados, né, os kamikazes, vão lá e soltam bombas ali em cima de Pearl Harbor, e os Estados Unidos achou por bem, para acabar com a guerra, soltar 2 bombas atômicas, e simplesmente gerou ali uma entrada, um medo, na realidade, de se repetir, que nós vamos ver esse medo no terceiro livro, né, que eu vou falar na semana que vem, que ele vai entrar ali com o final, né, da bomba atômica, né? Ele começa ali com uma bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki, e ele vai passar ali por toda a Guerra Fria, vai passar por todo esse momento histórico, Guerra do Vietnã, enfim, todos esses aspectos aí até a ascensão do Barack Obama no poder, tá bom? Muito obrigado para quem ficou até aqui no canal. Curta, se inscreva, compartilhe esse vídeo, comente aqui embaixo, deixe seu comentário, que é muito importante aí para o crescimento do canal. E até semana que vem. Tchau, tchau.